Trabalho de Ramon, Mauro Betting, tá? Trabalho de Ramon no Vasco é... Excelente. Excelente, né? O Vasco conseguiu mais uma vitória no Brasileirão ontem contra o Atlético Paranaense, 1-0. O Atlético não vive um bom momento, é verdade, mas o Vasco não tem nada com isso, é o quarto colocado com 14 pontos, Mauro. E acho que aí a gente direciona muito pro trabalho do Ramon, né? Porque você pega, inclusive ontem com uma série de desfalques e tal, e mesmo quando o completo é limitado, os problemas institucionais, e até a gente falava do Diniz, não quero ser incoerente, mas sou jornalista esportivo, a nossa função é ser incoerente, mas até pela palavra, o jogo de palavras, a harmonização é muito bacana, é muito simpático, e eu sou muito fã do Ramon, já escrevi sobre isso no nosso blog, porque o Ramon, como jogador, ele é um dos maiores batedores de falta da história do futebol brasileiro. E quantas vezes a gente citando grandes jogadores, inclusive um companheiro dele que foi espetacular, que é o Juninho Pernambucano, até mais jogador e melhor cobrador, mas o Ramon, desde o Vitória, tinha números impressionantes em cobranças de falta. E poucas vezes a gente se atenta a isso. E como jogador, às vezes a gente fala, pô, Juninho e Pedrinho, às vezes até lembro do Ramon, mas devia lembrar com mais carinho, né? Ele jogou uma vez pela seleção brasileira, aquela seleção Z, que foi mal na Copa das Confederações em 2001, que era a seleção Z do Brasil, mas é um cara que, embora a concorrência fosse extremamente qualificada, merecia mais cartaz, sabe? Foi um jogador sempre muito bom. O perfil dele, inclusive, pessoal, é assim, e como treinador também é, e estudioso de futebol que é. Então, assim, eu fico muito feliz por gostar muito da figura dele dentro e fora de campo, pela pessoa, pela personalidade, pelo caráter, e tá fazendo coisas muito interessantes. Você já vê coisas do Ramon em campo, com a bola trabalhada, sem a bola, e comemos com pouquíssimo é um pouco maldoso, mas no fundo não foge muito da realidade, sem grandes perspectivas. Ele está fazendo um trabalho muito além da expectativa, tá? Então tem dedo dele, tem claro de jogadores ainda que não puderam jogar ontem, mas se você tem a zaga com o Ricardo Graça, o Castan, você tem o Thales, você tem uma molecada legal, o Cano que entra de uma maneira fantástica, a parceria Cano e Benítez que é muito legal, enfim. Não é só o Ramon, mas parte muito dele. Eu acho que para esse momento, com pandemia, com parada, com tudo, campanha muito melhor que a encomenda. É a melhor surpresa do campeonato até agora, é o time do Ramon. Então eu entendo que o trabalho dele é excelente. Ô Luiz, se você entender que, claro, que a gente teve algumas mudanças administrativas, até o Felipe Bastos teve no programa em que o Beckler consagrou também. Cebolinha, o Hugo Gloss também consagra. E falou que o Vasco está com o principal reforço que um time pode ter, que o mês tem 30 dias, isso é fundamental, mas você não teve um grande investimento no Vasco da última temporada para essa. Na temporada passada, o Vasco da Gama, em 7 jogos, que o Vasco fez 7 jogos, está na 8ª rodada, mas fez 7 jogos. O Vasco da Gama, em 7 jogos da última temporada, era o último colocado, 3 pontos ganhos. Já devia ter trocado de técnico se bobear essa altura do campeonato aí. Não tenha dúvida. E aí, sem um grande investimento, sem um suporte financeiro maior, alguma coisa assim, o time hoje, mesmo com um jogo a menos, ocupa a 4ª colocação com 14 pontos. Tinha 3 na última colocação, depois de 7 partidas do último brasileiro. Então, para mim, o Vasco e o Ramon estão de parabéns. Até onde vai chegar, não dá para saber. Você não tem como saber, pô. E a gente tem que lembrar, o Vasco tem um jogo a menos. O Vasco ele tem o terceiro melhor aproveitamento do campeonato, né? O Vasco tem o terceiro melhor aproveitamento do campeonato. Atlético, em aproveitamento, está superior, inclusive, ao Internacional. Atlético, Inter, São Paulo e Vasco com o mesmo aproveitamento. E chama muito a atenção, Beckler, porque o Vasco tem um jogador hoje que me parece que pouquíssimos times do Brasil têm, que é o Germancano. A bola chega. Ontem o Vasco deu 2 no gol, tá? 2 chutes no gol. O jogo do Vasco de ontem foi um jogo de mais defesa, com a bola mais de 70% do tempo com o Atlético, sabe? O Vasco, ou quase 70% do tempo da bola com o Atlético. O Vasco já mostrou diferentes formas de jogar nesse campeonato sob o comando do Ramon, mas eu quero falar do Germancano, que é incrível. Se o São Paulo, por exemplo, tivesse um Cano, acho que teria um desempenho melhor. Não, é sério. Sei, mas a frase é complicada, né? Cara, você bota um Cano em alguns times hoje, muda a história de um time no campeonato, ele tá mudando a história do Vasco. A bola tá chegando, ele tá guardando. Sport TV Exatamente, Como é que é? Sport TV com PVC, por exemplo. Colocaram um Cano no Sport TV. E assim, cara, o Cano é o grande
A gente falou na semana passada que o Santos é o time mais dependente de um jogador, que seria o Marinho. Acho que ele participa mais do jogo. Só que talvez o Cano seja o jogador mais importante de uma equipe, cara. Como ele tá aguardando, né? Ontem deu um chute, né? Um chute fez um gol. Acho que assim, tem a importância do Ramon, que eu também acho que é um trabalho excelente, mas também de quem contratou no Vasco, né? Eu nem sei quem é o diretor de futebol, o secretário técnico, enfim, quem tem esse nome no Vasco, mas aparentemente esse ano, acho que não só o Cano, né? O Benítez também, substituir o goleiro não era fácil, chega o Fernando Miguel, acho que já desde o ano passado, e tá indo bem. É um time que está se montando bem, sabendo das suas limitações. Eu acho que é isso, né? Futebol se define nas áreas. Quando você tem um cara na área que define, que um jogo que você se defende tanto, e defende até bem, né? O Vasco, nos últimos anos, sofria gols demais, assim. Um time que vem de 3 rebaixamentos em menos de 15 anos. É um time muito traumatizado e parecia que qualquer coisa assustava o Vasco. Não pareceu assustado ontem contra o Atlético Paranaense. Se defendeu com consciência. Acho que quanto menos você cria, menor a sua chance de vencer. Então ontem o Vasco ganhou. Mas o normal é que se você chute 2 vezes ao gol, você não vai ganhar. Então é claro que tem que fazer um pouco mais nos jogos. Mas isso, tem um jogador como ele, e o Vasco tem histórico, né? O Vasco deve ser o Vasco, o Atlético Mineiro, acho que devem ser os times que mais produziram artilheiros. O Mauro deve saber isso de cabeça e já deve ter escrito um livro sobre isso. São os times com mais artilheiros, né? Sem dúvida. E ó, André Mazuco é o diretor de futebol do Vasco, André né? Assim, acho que é o que saiu do Paraná, é isso, né? Isso. Então, eu tô Mazuco. Do Paraná. Então, assim, entender quanto que... E o Ramon já falou isso, né? A gente tem... Ele fala, cara, aqui preciso entender o que é Vasco, explicar e fazer as pessoas entenderem. Eu acho isso muito legal. O Ramon jogou num Super Vasco, tá? As pessoas precisam entender isso. Ele não tem agora um Super Vasco. Mas... E eu acho que isso é muito a entender... Cara, é preciso você saber o ambiente que você está pisando, entender qual que é a cultura do clube, e às vezes você tendo um técnico que sabe qual é essa cultura, facilita. Não é uma fórmula, não é uma matemática, o futebol não tem 2 mais 2 igual a 4, mas às vezes contribui, pô. Eu acho que precisa ser uma temporada de cicatrização para o Vasco. O Vasco está muito machucado. O Ale falava, na temporada passada tinha 3 pontos em 7 jogos. Então, assim, em 2003, quando caiu, o Vasco fez 13 pontos no primeiro turno inteiro. Só esse campeonato já é um campeonato de mais pontos do que aquele lá de 2013. Não, e assim, é muito ruim para um clube desse tamanho entrar em um campeonato com 20 e pensando que você vai ser um dos 4 piores, porque você tem sido um dos 4 piores. O Vasco que caiu nos últimos anos, o número de rebaixamentos que ele teve que passar mais anos na Série B, a gente vê que ou o Vasco ele estava caindo, ou ele estava na Série B, ou ele estava para cair. Então, agora, não tem a menor ideia se daqui a pouco esse time vai perder 5 jogos e vai lá para o meio da tabela. Mas mais importante do que estar em quarto, ter o terceiro aproveitamento, é ganhar jogo a jogo, é ir somando pontos para se sentir mais autoconfiante, para ter mais autoestima, para daqui no ano que vem ter mais ponto, e voltar a ser um clube grande, não só ter bom time, ter um bom atacante, mas voltar a ser um clube grande com ambição. A ambição do Vasco nos últimos anos tem sido não cair. Então, a partir do momento que você vira essa chave, que você consegue fazer uma temporada que você cicatriza um pouco dessas feridas, eu acho que tem tudo para fazer muito bem ao clube, já pensando assim, não sei se isso é um projeto que o Vasco vai levar à frente, mas de médio e longo prazo, e nos próximos anos poder voltar a brigar por alguma coisa, voltar uma Copa do Brasil, jogar uma Sul-Americana para ganhar, e por esse caminho. E com organização, né, Luiz? Porque é muito comum, e eu não estou falando do Vasco exclusivamente, porque isso aconteceu com muitos clubes. Tinha jogador que não queria jogar em determinado clube porque sabia que o mês lá tinha 60, 70. É difícil, cara. E os jogadores se conversam, eles se falam sempre. E hoje você ter um ambiente em que você recebe em dia, que você sente uma organização, tem um respaldo, tem um respeito, isso aí, cara, pro jogador é fundamental. Então, pô, quem que não quer jogar com a camisa do Vasco da Gama, cara? Quem não quer servir esse clube? Mas se você não tem uma organização, isso serve para tantos outros, é difícil. E hoje o Vasco também tá retomando isso. Isso é muito importante aí num futuro próximo, né? E a gente viu aí a jogadinha do Benítez, né? Ele dá, recebe, e o Mauro lembrou. Benítez, baita achado, assim, tá jogando muito bem. O Cano é absurdo. O que o Cano tá fazendo é um absurdo. A bola tá chegando, ele tá guardando. E isso tá fazendo completamente a diferença para a temporada do Vasco da Gama.